Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, revelamos as infidelidades fatais de Adrian Lyne. Com o seu primeiro filme em 20 anos, Águas Profundas, thriller erótico com Ben Affleck e Ana de Armas, que pode ser visto na Prime Video, o realizador britânico regressa ao tema da infidelidade conjugal, polvilhada de sexualidade, que marcou a sua carreira. Vamos também recuar até 1987 para lançar um olhar sobre Atração Fatal, um filme polémico protagonizado por Michael Douglas e Glenn Close, que acabaria por se tornar num dos maiores sucessos da sua filmografia. Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Para tal, basta irem até ao canal de YouTube do Segundo Take e, se gostarem, podem subscrever para não perderem pitada. A sensualidade sempre esteve presente no cinema de Adrian Lyne. Marcou as sequências de dança de Jennifer Beals em Flashdance, inesperado êxito que abriu as portas a 9 semanas e meia. Aqui, a sugestão de sensualidade deu lugar à sexualidade desinibida em tórridas cenas entre Kim Basinger e Mickey Rourke, em mais um sucesso de bilheteira que pareceu marcar o tom dos futuros filmes do seu realizador. Em 1987, logo no ano seguinte a 9 semanas e meia, estreou Atração Fatal, com Michael Douglas e Glenn Close nos principais papéis. Um thriller erótico que se revelou mais um sucesso comercial para Adrian Lyne, virou fenómeno cultural e angariou 6 nomeações aos Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Realização. Atração Fatal não só lançaria Michael Douglas numa carreira assente em yuppies de masculinidade vincada e questionáveis valores morais, como lançaria o debate, que ainda hoje se mantém, sobre a exploração de desequilíbrios mentais e emocionais em filmes de Hollywood, bem como a representação das mulheres nesses mesmos filmes. A look that led to an evening. You're attracted to each other at the party, that was obvious. You're on your own for the night, that's also obvious. A mistake he'd regret all his life. Now, where's your wife? Hey, honey, oh, God, And you're here with a strange girl, being a naughty boy. I don't think having dinner with anybody is a crime. I've got to see you. This is gonna stop. No, it's not gonna stop. It's gonna go on and on. She keeps calling the apartment. Hello? Every time Beth answers the phone, she hangs up. I'm scared, Jimmy. You play fair with me? Do you have an affair with her? I'll play fair with you. I don't want to lose my family. How could you do that? So you're scared of me, aren't you? You're afraid. Gutless, heartless, spineless. If you ever come near my family again, I'll kill you, you understand? I'm not gonna be ignored. Alicia, where's Ellen? She's gone. Call the police. Whatever resentment she's feeling, she's probably got it out of her system. What if she didn't get it out of her system? What then? Fatal Attraction. I guess you thought you'd get away with it. Well, you can't. Atração Fatal foi escrito por James Dearden, adaptando o argumento do próprio para o filme televisivo Divergent de 1980. Na sua premissa, apresenta-se como o pior pesadelo de todos os maridos adúlteros. Dan Gallagher é um advogado de Manhattan bem-sucedido a viver um casamento feliz. Numa saída social por motivos de trabalho, conhece Alex Forrest, que trabalha para a editora literária representada pela sua empresa. Num fim de semana em que a esposa Beth e a filha Ellen estão ausentes, Dan tem um encontro sexual com Alex. Embora Dan tenha assumido que ambos entenderam o caso como apenas uma aventura, Alex revela-se carente do seu amor e, inconformada com a inexistência de futuro da relação entre os dois, começa a persegui-lo de forma persistente e cada vez mais obsessiva. Um olhar menos cuidadoso sobre a atração fatal poderá percepcionar um thriller psicológico que castiga o seu protagonista masculino pela indiscrição do adultério. O frisson do sexo no lava-loiça ou no elevador de carga, duas emblemáticas cenas do cinema erótico norte-americano da década de 80, castigado como uma pesada por uma mulher nitidamente desequilibrada, manipuladora e perigosa. Ao fim e ao cabo, tudo não passou de uma mera cedência à luxúria carnal entre dois adultos maiores e vacinados, sem que nenhum dos dois fosse ao engano. Ignoremos, para alívio da consciência, a esposa enganada, porque aquilo que uma pessoa desconhece também não a perturba, certo? Se me perguntarem, Anne Archer, a incauta esposa, aparece aqui tão ou mais atraente que Glenn Close, a mulher quase literalmente fatal.
You okay? I'm fine. I was gonna call you today. This is terribly embarrassing. I just wanted to say sorry for what happened. I had no right to put you through all that. Nothing happened, okay? I was going through a bad time and everything was coming to a crisis, but I'm fine. I'm really all right, and thank you. You have to thank me. Oh yeah, I do. A lot of guys would have just run away. I don't know what I would have done if you hadn't been there. O problema não é apenas a reflexão de uma arcaica fantasia tipicamente masculina, mas também o caráter do filme, tal como encenado por Lyne, partilhar as dores de Dan e ainda cometer a audácia de o vitimizar, não sobrando nunca espaço para explorar o ponto de vista e a personalidade de Alex. Não estou propriamente a acusar os envolvidos de misoginia ou chauvinismo, apenas de falta de sensibilidade ao transformar a narrativa num típico filme de género, ao invés de um equilibrado conto moral através do estudo das suas personagens. A alteração do final original do filme é indicativo disso mesmo. No desfecho inicialmente filmado, Alex suicidava-se com um golpe de faca na garganta, numa tentativa dramática e fatal de implicar Dan na sua morte. Segundo Glenn Close, este era o fim apropriado para a sua personagem, uma mulher frágil e perturbada numa senda autodestrutiva. A atriz lutou contra a alteração do final, depois dos maus resultados em exibições de teste, mas acabou por ceder. Estas alterações levaram definitivamente o filme para o domínio estereotipado de um thriller de Hollywood, transformando Alex numa psicopata cujas ações a definem como uma vilã e libando Dan aos olhos dos espectadores. É certo que somos brindados pela tensão de ver a filha do casal levada por Alex, ou até, noutro momento de antologia, pela violência do destino do pobre coelhinho branco. No entanto, chegados ao confronto final, já não bastava ter assistido à vitória moral do pobre homem, este ainda é liberto da responsabilidade máxima de resolver a atrapalhada a que deu origem, com o golpe de misericórdia final a ser dado pela esposa Beth, ao disparar a arma que, por fim, mata a força destruidora que destabilizou a harmonia da família, entretanto restabelecida como por magia. Atração Fatal é um artefacto que ficou cristalizado no seu tempo. É um filme no qual o sexo anda de mão dada com uma consciência pesada, não obstante a questionável política de género e a habitual falta de sensibilidade de Hollywood para com doenças do forro psicológico, sempre uma boa fonte de vilania, caracterizada às 3 pancadas. Ainda assim, é um filme icónico que cumpre de forma eficiente o caderno de encargos do género que abraça, conseguindo alguns bons momentos de tensão, choque e consternação. Atração Fatal parece ter aberto um nicho de mercado para Adrian Lyne. Desde então, à exceção de BZ, Viagem Alucinante, os seus filmes têm uma elevada carga erótica, rondam o tema da infidelidade conjugal, em alguns casos acabando em crime, e por vezes vêem-se envolvidos em polémica. Proposta indecente, lança o debate moral sobre a santidade do casamento quando um multimilionário oferece $1 milhão a um jovem casal, encarnado por Woody Harrelson e Demi Moore, para passar a noite com a mulher. Claro que tudo se torna um pouco mais fácil quando a proposta é feita por Robert Redford. Lolita ousa adaptar o controverso romance de Vladimir Nabokov, não por ser um tema tabu, mas porque já tinha dado origem a um admirado filme de Stanley Kubrick. Por fim, Infiel é um remake de um filme de 1969 por Claude Chabrol, A Mulher Infiel, no qual a luminosa Diane Lane brilha como a mulher titular que leva o marido, interpretado por Richard Gere, a cometer um crime. Why are you the only man who wants to stay with me? I don't know. Are you too? I do. That's good. Why is Mom so different around other people? I think that's just who she is. You love me. Of course. You're not born. No.
fact that she's comfortable flaunting all these relationships around all of us, you're better than that. She's different. That's what I like about her. I just want to feel joy in my life. You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. This isn't a game, Melinda. It's always been a game. The truth is, if you were married to anyone else, you'd be so bored, you'd kill yourself. Do you think we'll ever be just happy? God, I hope so. Em Águas Profundas, Ben Affleck é Vic Van Allen, milionário reformado numa pequena localidade do Louisiana, onde vive com a esposa Melinda, um papel da cubana Ana de Armas, e a filha de ambos, Trixie, a estreia da jovem Grace Jenkins. Com uma relação fria e distante, Vic e Melinda parecem ter um frugal entendimento, no qual Melinda ostenta sem pudor as suas amizades íntimas com outros homens em público. Apesar da estranheza dos amigos, Vic aparenta não ter problemas com a situação, uma vez que aceitou amar aquela fogosa e escorregadia mulher, não a querendo perder por causa da prisão dos constrangimentos de um casamento tradicional. Por seu lado, Melinda parece usar os seus relacionamentos como forma de acicatar paixão no conformado e letárgico Vic. Interiormente, este ferve enlumbrando com ciúmes, intimidando os parceiros de Melinda ao afirmar que matou um homem por se ter envolvido com ela no passado. Mas será esta a reação de um homem traído? Ou tudo não passa de um perverso jogo do casal? Vic, I want to introduce you to my friend Charlie. Hi. Yeah, I'm Charlie. It's nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for giving my wife piano lessons. Yeah, no, of course. And she's a real natural, so it's my pleasure. Have we met before? I don't think so. I think you both remember. Oh. Yeah, pleasure. Yeah, have a nice night, man. Nice to meet you. No seu regresso, Adrian Lyne acerta em cheio na escolha do elenco. Ana de Armas é perfeita como uma mulher estrangeira e exótica, numa relação de fronteiras muito esbatidas e regras que parecem ser ditadas por um acordo indizível. Não obstante as aparências e a existência de uma filha, é óbvio desde as cenas iniciais que esta é uma relação conjugal que nada deve à normalidade. Ana de Armas é provocante e sensual, desafiando não só Vic como o espectador, para quem Melinda é igualmente cativante e impenetrável. Melhor ainda está Ben Affleck, repetindo alguma da ameaça subtil e borbulhante, mesmo abaixo da superfície, da sua personagem de Em Parte Incerta. Affleck tem vindo a revelar-se como um bom vinho do Porto, parecendo melhorar com o passar dos anos. Foi verdade com a sua colorida interpretação em O Último Duelo, e volta a ser verdade aqui. O seu excelente desempenho assenta numa raiva insular, persistente e mal contida, que não disfarça tanto o amor que sente pela mulher, como a aversão aos seus casos amorosos. Haverá quem veja a relação entre os dois como um casamento sem amor, e que Vic apenas quer evitar o divórcio para não ter de pagar uma chura de indemnização à mulher. No entanto, não concordo com essa leitura. Na verdade, o que aqui se conta é uma história de amor fora dos parâmetros habituais, com duas personagens perturbadas num jogo fatal para manterem a chama acesa. E penso que as verdadeiras motivações de Vic estão espelhadas nas opções de Affleck, com uma interpretação que alimenta parte do mistério construído pacientemente por Adrian Lyne, quase ao ritmo dos caracóis que Vic cria na sua estufa. How's the grilled cheese? Actually, it's amazing. Oh, good. Can I have some? I don't like lobster bits. Oh my God. Right? This is amazing. Melinda kind of has the palate of a 12-year-old. Our first date, I took her to the best restaurant in the city, and she ordered mac and cheese. Yes. It's like he was ashamed to be with me.
No, I just realized you were ordering off the children's menu to save room for alcohol. You see, Vic never drinks. I drink sometimes. Sometimes I think he's not normal. Because normal people can let go. Do you wish that I were normal, Melinda? My God, all the time. As if I were normal, I don't think Joel would be over here having dinner with us. You don't have to be rude. I'm not being rude. I made lobster bisque. Águas Profundas é uma adaptação de um romance de Patricia Highsmith, autora subejamente conhecida pelos seus thrillers psicológicos. Escrita pela dupla de jovens prodígios Zach Elm e Sam Levinson, este último o criador da série televisiva Euphoria. À primeira vista, parece ser no guião que começam as falhas deste filme, especialmente na reta final. Se Adrian Lyne encena sobriamente o montar das peças de xadrez, com doses suficientes de ambiguidade para despertar a curiosidade, apimentadas por cenas de erotismo mais sugeridas do que explícitas, quando a narrativa se precipita para a sua conclusão, a trama subitamente assenta no que aparentam ser sequências de incríveis coincidências impossíveis de engolir. Acontece que Águas Profundas revela-se muito para além do genérico final. Parafraseando Chuck, do 3 Minutos Podcast, um filme não termina quando acaba. E, o que numa primeira visualização parece ser um conjunto de circunstâncias tão subtis, cujo entendimento se perdeu na tradução das páginas do romance para o ecrã, acaba por fazer sentido quando percebemos o verdadeiro papel de Melinda em toda a história. Subitamente, um momento de ternura e ligação entre os protagonistas, que parece contradizer o que vimos previamente, não só faz sentido, como se torna na chave que decifra todo o mistério. É certo que o argumento está longe de ser perfeito, e fica a sensação de ter havido cenas cortadas e uma ou outra situação mal explicada. Mas ainda assim, Águas Profundas revela-se bem mais subtil do que o seu pedigree de thriller erótico deixaria adivinhar. Se Ben Affleck e Ana de Armas são quase suficientes para se justificar ver Águas Profundas, estes são bem apoiados por um elenco secundário competente, mas largamente irrelevante para o desenrolar da história, com o destaque para Tracy Letts, o sempre fiável dramaturgo tornado argumentista e ator, e, especialmente, a jovem Grace Jenkins. À imagem do que acontecia com a filha do casal em Atração Fatal, também aqui a jovem que encarna Trixie é uma lufada de ar fresco que revela o talento de Lyne para dirigir crianças. De tal forma que, dado a frustrante conclusão do filme, somos brindados no genérico final, de forma totalmente inédita e inesperada, com o que parece ser um outtake da cena em que Trixie canta no carro com o pai. No mínimo, é uma forma estranha, dada a sua leveza e graça, de terminar um thriller que, pela sua própria natureza, nos devia perturbar e chocar. Se tal acontecer, não se espantem. Deixem os acontecimentos fermentarem na vossa cabeça e espantem-se quando perceberem o quanto gostaram verdadeiramente de Águas Profundas. Concluímos assim o episódio dedicado ao regresso de Adrian Lyne atrás das câmaras 20 anos depois. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube ou, se preferirem, de assinarem o podcast no leitor da vossa preferência. Espero encontrar-vos aqui no próximo programa. Até lá, boas fitas! As for our song